Dona Rosália, tudo bom? Tudo bom? A senhora conhece, é amiga íntima ou inimiga do Raimundo de Oliveira Mourão ou de Erivaldo Soares Barbosa? Eu conheço de vista o Raimundo Nonato Mourão. A vítima a senhora não conhece? Não. A senhora vai ser ouvida hoje na condição de testemunha e, nessa condição, a senhora presta o compromisso legal de dizer a verdade. Isso quer dizer que a senhora não pode mentir, nem omitir, esconder nenhum fato, sob pena de a senhora responder por um crime, que é o crime de falso testemunho. A senhora conseguiu me compreender? Consegui. O que foi que eu disse para a senhora? Que eu tenho que falar a verdade para dar tudo certo, né? Que mentira não leva nada a ninguém. Eu vou falar a verdade, o que eu sei. Pois é. E caso seja verificado que a senhora está faltando com a verdade, a senhora pode vir a responder pelo crime de falso testemunho. Assim, eu passo a palavra à defesa para fazer perguntas à senhora. Na sequência, ao Ministério Público, se for preciso, eu faço perguntas, assim como os jurados, ao final. Tá bom? Tá Boa bom. tarde, dona Rosália. Boa tarde. A senhora sabe dizer qual foi o motivo dessas facadas que o Raimundo está sendo, da facada que o Raimundo está sendo acusado? Eu fiquei sabendo porque o cara tinha chamado ele de corno. Mas a senhora pode falar com quem que a senhora conversou, se a senhora ficou sabendo, como é que foi a história? Eu fiquei sabendo pela vizinhança. Porque no Areal todo mundo sabe da vida de todo mundo. E Raimundo, realmente, a senhora sabe dizer se houve essa traição? Teve uma traição, mas não aqui. Foi lá na cidade dele que ele pegou a esposa com outra pessoa, e não aqui. Aqui ela tinha uma boa índole, pelo que eu saiba. A senhora sabe dizer por que Raimundo foi embora de Brasília? Porque a sobrinha da pessoa que ele deu a facada estava ameaçando. Foi o que eu fiquei sabendo. A senhora sabe dizer como era o comportamento do Correio, a vítima, com as outras pessoas na sociedade, se frequentava? A senhora sabe dizer? Eu não conheço a vítima só por pessoas falarem que ele gostava muito de fazer brincadeiras de mau gosto. Eu não sei particularmente, que eu não conheci. Fiquei sabendo disso. E como era o comportamento de Raimundo perante a região onde vocês moravam? Muito bom, uma pessoa trabalhadora e muito honesta, assim. Não tenho muito o que falar dele, porque também não é da minha, como é dizer, do meu meio social, e eu conheço porque ele morava numa rua, eu morava em outra, e ele fez um serviço na minha casa, mas foi assim. Como que a senhora ficou sabendo desse fato que chamaram ele de corno? Como que a senhora ficou sabendo? Tudo que acontece no Areal, as pessoas ficam sabendo. E eu cheguei, porque eu já tinha 12 anos que eu morava lá na época, né? Aí chegaram falando que o senhor Raimundo tinha dado uma facada na pessoa por ele ter chamado ele de corno. Eu não sei muita coisa sobre, porque A senhora sabe a profissão de Raimundo? ele mexe com eletricidade, eletricista. E nas horas vagas, quando ele não estava fazendo serviço de eletricidade, ele tinha outra função? Fazia alguma outra ocupação? Na época ele vendia CD, tinha um carrinho de CD, que saía vendendo na rua. Ele trabalhava nessa área dele de eletricista, e quando era à noite ele ia vender CD, para ter mais renda para os 2 filhos, né, que ele tem. A senhora ficou sabendo de alguma outra confusão envolvendo o Raimundo? Não. A senhora sabe dizer se ele tinha algum envolvimento com drogas? Não. Sem mais perguntas, excelência. Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde.
A senhora mora na QS11? Isso. Qual que é o conjunto? QS11, Conjunto N, Casa 20. Eu morava, hoje não moro mais. Na época desse fato, a senhora morava lá? Não, A senhora mas eu morava tenho onde? casa lá, Na época desse fato, a senhora morava onde? na Samambaia. Samambaia? Sim. E aí a senhora ficou sabendo de um fato ocorrido no Areal. Explica pra Sim, gente aí porque como eu é ia que... lá sempre. A senhora ia fazer o que lá no Areal? Eu tenho casa no Areal. Tá. A senhora soube de outros crimes lá no Areal, outros homicídios, tentativas, etc? Não, Nessa porque época? depois eu não tive mais contato. Só nessa época Aham. Não, estou falando dessa época mesmo. Ou só aconteceu esse crime? que eu lembro só. Não Senhora- lembro mais de outros crimes, não. A senhora falou há pouco que tudo que acontece no Areal, as pessoas lá ficam sabendo. Ficam. E aí a senhora não soube do chaparral que matou o William lá naquele ano, 2015? Lá na QS11? Ué, em 2015 eu estava morando lá, parece. E Não. a senhora soube desse crime? Soube, mas eu não vou ficar lembrando de coisa de 5 anos atrás. E do Raimundo aqui, a senhora lembra? Lembro que me chamaram na época para ser testemunha dele e eu falei que vinha, porque eu conheço a índole Quem dele. chamou a senhora? Foi o irmão dele, que era meu vizinho na época. O Juvenal? Sim. O que o Juvenal contou para a senhora desse fato? Isso tudo que eu acabei de falar. A senhora soube disso, então, pelo Juvenal? Pelo Juvenal e pelos meus vizinhos. Qual na o nome época. dos vizinhos? Como é que é o nome dela, meu Deus? Ai, meu Deus, espera ainda. Laide, o nome de uma vizinha minha. Era vizinha de muro? Não, de frente. A senhora sabe a casa? Não. Quem mais falou para a senhora? Eu acho que só foi a Laide na época. E a Laide estava lá no boteco no dia do fato? Não, não. E ela esclareceu para a senhora quem contou para ela? Não, só falou o acontecido. Tá, aí o Juvenal pediu para a senhora vir aqui. Como que ele morava lá na rua? O Juvenal, Isso, na QS11? Não, depois. na época... Não, na época não. Eu A acho senhora que não. conheceu o Juvenal de onde? Quando eu morava no Areal, ele morava lá. Tá. Mas aí nessa época ele estava morando onde? Eu acho que em Águas Lindas. Então deixa eu ver se eu entendi. O Juvenal morando em Águas Lindas, a senhora em Samambaia. É, e ele aí, era meu vizinho, o Juvenal. Aí ele procurou a senhora para ser Isso. testemunha desse fato ocorrido Isso, no Areal. Isso. E como é que a senhora falou aí que o motivo a senhora sabe? Porque Sei, o rapaz porque chamou ele de foi corno. comentado Tá. na época. E a senhora soube quantas facadas foram? Não. Sabe se foi facada, tiro, Eu pedrada? só sei que falaram que foi uma facada. Aí Uma não facada? sei se foi facada, se foi tiro. Eu só sei que eles me falaram que tinha sido uma facada. Tinha sido com faca. Não sei quantas facadas. Certo. Sabe se teve cadeirada em alguém, taco de sinuca? Não. Não teve ou a senhora não Não soube? sei. Não sabe. Não. Sabe onde foi a facada? Se foi nas costas, no pé? Também não. Só falaram que foram uma facada e eu não me aprofundei Certo. porque... Então, o que a senhora sabe é que foi uma facada e foi É, porque não- o rapaz e- chamou ele de corno. Isso. Porque não me vinha ver ao caso na época, não sabia, nem sabia que eu vinha ser testemunha de nada, eu não me Tá. aprofundei. Mas como é que o Juvenal soube que a senhora sabia a respeito desse fato? Porque Ele lá lá- em Águas Lindas e a senhora em Porque Samambaia. lá todo mundo sabe, todo mundo. E eu vou lá sempre porque eu tenho uma casa lá. Tá, mas aí do nada ele encontrou a senhora na rua? Como é que foi isso aí? Explica pra gente melhor. Ele me encontrou, nem sei quando Não o senhor não sabe. me contou. Peraí. E a senhora conhece aqui as advogadas desse processo? Não. Nunca viu? Vi uma vez, da primeira vez que eu vim aqui. Mas não tenho contato com ela. Foi no fórum daqui ou de Taguatinga? Taguatinga. Teve algum contato, ligação, WhatsApp, etc? Nada. Tá, e aí o Juvenal de Águas Lindas achou a senhora que é de Isso. Samambaia, e aí ele Porque chegou a perguntar para a senhora, soube o que aconteceu?
Porque Juvenal era meu vizinho no Areal. Ele morava em frente à minha casa. Isso aí a senhora já esclareceu. Pois é. A questão é, como que ele soube que a senhora sabia desse fato? É isso que eu não entendi. Porque ele sabia que a Laíde ia me falar. Ah, e a Laíde é tipo uma fofoqueira lá da região? Isso. É? É. Sabe tudo. Sabe tudo. Ela já contou outras histórias de crime para a senhora também? Não, porque eu saí de lá e eu não tinha tempo na época que eu trabalhava muito. Nessa época Sei. eu estava afastada do trabalho e ela chegou e me contou. E eu não sou muito de ficar Tá, especulando a vida dos então outros. ela não contou os detalhes, ou ela só contou que o rapaz era corno e deu uma facada. Só isso. Isso. E depois a senhora procurou lá outras pessoas para confirmar essa história ou não? Não, porque não provém de mim esse tipo de coisa. O bar onde aconteceu, a senhora sabe onde fica? Nem sei onde fica. Ah, não sabe onde fica? Não. Fica na QS11 também, mas a senhora não tem ideia de onde fica? Tenho não. Nunca passou na porta. Não sei. É porque eu vinha do trabalho e voltava do trabalho. Lá na QS11 tem luz elétrica? Tem. Tem? As casas são iluminadas? São. Qual foi a última vez que a senhora conversou com o Juvenal? Nessa semana agora, por exemplo? Nessa semana eu não conversei com o E na Juvenal. semana passada? Também não. Qual foi a última vez? Ah, tem mais de... Ixi, tem quase um ano já. Eu não tenho contato muito com eles mais. Tá certo, agradeço, sem mais. Dona Rosália, Pois não. me tira uma dúvida. A senhora disse que só conhecia o Raimundo de vista. Mas essa vista da senhora é boa, né? Que a senhora sabe da vida dele todinho, que ele é uma pessoa honesta. Porque que ele é isso. ele morava numa rua depois da minha. E o irmão dele era meu vizinho. Mas contato com ele assim eu não tenho. E como é que a senhora soube dizer tanta coisa da vida dele? Uai, porque lá todo mundo sabe da vida de todo mundo. Pois é, aí o promotor pediu para a senhora falar umas coisas. Eu não me meto na vida de ninguém, eu não sei da vida de ninguém, e não sei o que mais lá, e piriri pororó. E aí foi. A senhora fala uma coisa e depois a senhora diz o que a senhora falou. Eu conheço o senhor Raimundo porque ele era irmão do Juvenal e ele morava numa rua depois da minha, eu já comentei isso. Uhum. E sei que ele tem 2 filhos porque os meninos ficavam lá na casa do Juvenal brincando com a filha de Juvenal. Por isso que eu sei da vida do senhor Raimundo. Eu vou colocar aqui o depoimento da senhora lá na delegacia, ou na delegacia não, em juízo, quando a senhora conversou lá na outra audiência, tá bom? Pode falar no microfone aí, por favor? Oi, Sim, qual o nome da senhora? Rosália Antônia de Oliveira. Rosália Antônia de Oliveira. A senhora pode só suspender o microfone para melhorar assim? Que seu depoimento é filmado e gravado. Tá bom. Qual a profissão da senhora? Eu sou cuidadora de idosos. Tá, só para ficar à vontade, não tem problema. Tá, pode ficar tranquila. Cuidador de idosos, né? Isso. Tá. Seu depoimento aqui é sobre o compromisso de dizer a verdade do que a senhora souber. O que não souber não precisa ser dito. Tá bom. A advogada vai perguntar à senhora. Dona Rosália, a senhora conhece o seu Raimundo há quanto tempo? Olha, eu morei no Areal 12 anos, foi a época que eu o conheci, ele era meu vizinho lá. Mas a senhora era amiga íntima dele? Não. Não? A senhora presenciou a briga? Não. A senhora sabe dizer o motivo da briga? E eu fiquei sabendo que a pessoa havia chamado de corno.
quem a pessoa? O que foi agredido. A senhora sabe como é o nome dele? Conhecia? Chamam ele de... Correio, um negócio assim, carteiro. Não conheço a pessoa. E como que a senhora ficou sabendo? Como é que foi a Porque situação? a vizinhança... você sabe coisa de vizinho, né? A vizinhança comentou e eu fiquei sabendo. Que seu Raimundo era corno. Isso. Tá. E a senhora sabe por que seu Raimundo foi embora de Brasília? Ou se ele foi, se ele voltou depois desses fatos? Como que é? Ele voltou agora porque o pai dele havia falecido. Eu fiquei sabendo também. E ele foi embora porque parece que alguém estava querendo pegar ele por causa do ocorrido que aconteceu. A senhora sabe dizer quem que estava ameaçando? Parece que era a filha dele, da pessoa. A filha do seu correio. Isso. Certo. Sem mais perguntas. O senhor tem perguntas, doutor? Tem sim. Tudo bom, dona Rosália? Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quem falou para a senhora essa história aí de que a vítima tinha chamado o Raimundo de corno? Isso saiu na época do ocorrido. Eu não me lembro mais não, mas a vizinhança... A senhora não sabe apontar uma pessoa que tenha dito isso para a senhora, não? O pessoal, os vizinhos de lá mesmo. Eu sei, todo mundo, mas uma não fazia pessoa... comentário. Não. Essas pessoas que comentaram com a senhora lá, você sabe dizer se elas estavam no bar? Não. Não estavam no sei bar. Não sabe dizer. dizer. Não sei dizer. Não sabe dizer se elas presenciaram o momento lá, o que aconteceu, nem nada. Só sei que na época o comentário... Deixa eu foi te perguntar, o seu Raimundo, ele era vizinho da senhora, vizinho como? De uma casa do lado da outra, no mesmo bairro? Como é que eu é? morava numa casa, numa rua assim, e eles moravam subia assim. Subia. Tá. E depois desse fato, assim, aqui, a senhora chegou a vê-lo de novo? Não. Não. Não cheguei a ver. Foi logo após esse fato aqui que ele sumiu? Foi. É. E quem falou para a senhora que ele estava sendo ameaçado? Foi na época, foi uma vizinha minha, parece. Ah, Eu não lembro mais, gente. não Eu lembra? estava até doente na época. Entendi. Essa vizinha... E a Você sabe o nome da vizinha? O nome dela é... Como é que chama, meu Deus, agora? Porque eu mudei de lá, tem mais de 6 Sei. anos que eu mudei de Então lá. a senhora não sabe, não lembra o nome da vizinha? Como é que é o nome? Tá meu Deus? bom. E a senhora ficou sabendo para onde que ele foi? Não. Não ficou sabendo. A senhora sabe me dizer se ele era um cara violento? Não, nunca ouvi falar. Nunca foi violento. A senhora ficou sabendo como é que aconteceu o fato lá? O que aconteceu? Eu fiquei sabendo que houve uma briga, né, entre eles, que Sei. o cara chamou ele de corno E que mais? e que ele foi em casa, parece, um negócio assim. Ah, foi em casa e fez o quê? Pegou o produto lá cortante, né? Ah, um produto cortante, que no caso seria uma faca, por exemplo? Eu acho que sim. Ah, tá. Eu não lembro muito bem não, porque eu nem... Então a senhora não lembra muito de detalhes, só lembra que ele foi chamado de corno. Foi, só lembro que Tá eu bom. mais coisa. Eu Cê- não posso mentir, porque eu não posso inventar as coisas. Tá bom, sem mais perguntas então. Está encerrado o depoimento aí. Tá? Pode aguardar. Dona Rosália, Oi, a senhora viu seu depoimento aí? vi. A senhora sabe onde é que o juiz estava nessa audiência? O juiz? Em que local, nas mesas lá? Não, tinha 3 pessoas na minha frente na época, parece. Eu não sabia quem era o juiz. Me fez as perguntas e eu respondi o que eu devia, o que eu sabia. A senhora morava na QS 11, conjunto N, casa 20. QS 11, conjunto N, casa 20. M, casa 20. E hoje essa casa está alugada. A senhora viu que a senhora disse que o Raimundo morava de frente para a casa da senhora? Não, eu morava numa rua e ele morava em outra rua. Eu morava numa rua subindo, assim, reto, e ele morava subindo a rua, assim. Luciano, coloca de novo aí o depoimento.
Pode falar no microfone aí, por favor? Oi, Sim, qual o nome da senhora? Rosália Antônia de Oliveira. Rosália Antônia de Oliveira. A senhora pode só suspender o microfone para melhorar assim? Que seu depoimento é filmado e gravado. Tá bom. Qual a profissão da senhora? Eu sou cuidadora de idosos. Tá, só para ficar à vontade, não tem problema. Tá, pode ficar tranquila. Cuidador de idosos, né? Isso. Tá. Seu depoimento aqui é sobre o compromisso de dizer a verdade do que a senhora souber. O que não souber não precisa ser dito. Tá bom. A advogada vai perguntar à senhora. Dona Rosália, a senhora conhece o seu Raimundo há quanto tempo? Olha, eu morei no Areal 12 anos, foi a época que eu o conheci, ele era meu vizinho lá. Mas a senhora era amiga íntima dele? Não, Não. A senhora presenciou a briga? não. A senhora sabe dizer o motivo? A senhora viu aí, quando a senhora disse que ele era seu vizinho? Vi, mas é porque ele mora numa rua e eu moro em outra. Igual nessa. Qual era a rua que ele morava? Eu não sei o número da rua dele, não. Eu sei da minha. Que era Sim, subindo. mas como é que a senhora pode dizer que... como é que a senhora diz que um lugar é perto ou é longe? Olha, Não, estou fazendo uma pergunta para a senhora bem simples. não é muito longe, não. Não, eu estou lhe fazendo, não tem nada a ver com isso. Como é que a senhora sabe que um lugar é longe ou é perto? Pela distância. Então, você precisa saber o seu ponto de saída e o ponto de chegada para dizer se é perto ou é longe. Não é isso? Ele morava numa rua subindo a minha, acho que umas 6 ou 8 casas, um negócio assim. Eu nem lembro mais disso. E por que a senhora só lembra do motivo do crime? A senhora não lembra como foi o crime, não lembra quem estava lá, não lembra, só lembra disso, e a senhora disse que só conhecia ele de vista. Aqui, ó, mais uma vez, ó. Vamos aqui, ó. Pode falar no microfone aí, por favor? Oi, Sim, qual o nome da senhora? Rosália Antônia de Oliveira. Rosália Antônia de Oliveira. A senhora pode só suspender o microfone para melhorar assim? Que seu depoimento é filmado e gravado. Tá bom. Qual a profissão da senhora? Eu sou cuidadora de idosos. Tá, só para ficar à vontade, não tem problema. Tá, pode ficar tranquila. Cuidador de idosos, né? Isso. Tá. Seu depoimento aqui é sobre o compromisso de dizer a verdade do que a senhora souber. O que não souber não precisa ser dito. Tá bom. A advogada vai perguntar à senhora. Dona Rosália, a senhora conhece o seu Raimundo há quanto tempo? Olha, eu morei no Areal 12 anos, foi a época que eu o conheci, ele era meu vizinho lá. Mas a senhora era amiga íntima dele? Não, Não. A senhora presenciou a briga? não. A senhora sabe dizer o motivo da briga? E eu fiquei sabendo que a pessoa havia chamado de corno, Quem a pessoa? o que foi agredido. A senhora sabe como é o nome dele? Conhecia? Chamam ele de... né? Correio, era um negócio assim, carteiro. que eu não conheço a pessoa. E como que a senhora ficou sabendo? Como é que foi a Porque situação? a vizinhança. Você sabe coisa de vizinho, né? A vizinhança comentou e eu fiquei sabendo. Que seu Raimundo era corno. Isso. Tá. E a senhora sabe por que seu Raimundo foi embora de Brasília? Ou se ele foi, se ele voltou depois desses fatos? Como que Ele voltou agora porque o pai dele havia falecido. Eu fiquei sabendo também. E ele foi embora porque parece que alguém estava querendo pegar ele por causa do ocorrido que aconteceu. A senhora sabe dizer quem que estava ameaçando? Parece que era a filha dele, A- o nome da pessoa. A filha do seu correio. Isso. Certo. Sem mais perguntas. O senhor tem perguntas, doutor? Tem sim. Tudo bom, dona Rosália? Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quem falou para a senhora essa história aí de que a vítima tinha chamado o Raimundo de corno? Isso saiu na época do ocorrido. Eu não me lembro mais não, mas a vizinhança. Quando a senhora disse que saiu na época, isso saiu na revista Época, foi isso? Quando a senhora disse que saiu na época... Não saiu na revista Época. Saiu Pois é. os comentários na Pois é, época porque hoje a do senhora está acidente. dizendo aqui os comentários, dizendo o nome das pessoas e... Não, tá bom. Vou pedir para a senhora esperar aí até o final do julgamento, tá bom? Ok. Vamos, Rosália, Oi. me foi informado que a senhora tinha interesse em se retratar
das declarações prestadas pela senhora nessa data. O que é que a senhora quer se retratar? Olha, o que eu falei, que eu não o conhecia, assim, eu não tenho muita intimidade. Eu tenho mais intimidade com o irmão dele. E que... Ai, tô nervosa. E que E que ele, para mim, é uma pessoa idônea. Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é que a senhora falou coisas lá, quando foi ouvido em Taguatinga, e aqui a senhora falou outras que são diferentes. A única coisa diferente que eu falei de Taguatinga, que ele não era meu, que ele não era meu vizinho. A senhora disse que ele era seu vizinho aqui. Ele mora numa rua acima da minha. Eu moro numa rua uma reta e ele mora numa rua subindo. Isso desde Taguatinga que eu venho falando. E vocês perguntaram. Vocês estão querendo falar que eu falei que ele não era meu vizinho, mas ele não era meu vizinho. A questão se ele é seu vizinho, se não é seu vizinho, a questão não é essa. A questão aqui é que, ao que parece, inclusive a dona Aurilene acabou de sair daqui, ao que parece, foi pedido por alguém que a senhora viesse aqui, ir lá em Taguatinga, e desse um depoimento falando sobre a motivação desse crime. Mas a motivação desse crime que eu fiquei sabendo foi que o carteiro chamou ele de corno. E quem foi que falou para a senhora? A vizinhança do Areal. Pessoal vizinho lá do Areal que me falou isso. Quem foram essas pessoas? Os vizinhos meus lá, que é tudo que morava Porque lá. a senhora disse que nem morava mais lá? Hoje nem eu moro mais lá. A senhora mudou de lá quando? Foi antes desse crime. Pois é isso que eu estou achando esquisito. Eu fiquei sabendo desse crime quando eu fui lá. Eu não tenho nada a perguntar. O Ministério Público, se tiver algo a perguntar. A senhora recebeu orientação de alguém sobre o que falar, seja do Juvenal, seja da advogada, enfim, alguém falou assim, ó, diga tal coisa, é isso que eu quero saber. Esse é o momento para falar, se aconteceu. Eu recebi da advogada, que era para mim falar. E qual a orientação que ela passou para a senhora? Essa orientação, mas eu fiquei sabendo, foi dos vizinhanças, quando eu fui lá. Qual a orientação que a senhora recebeu da advogada? Que era para mim falar que eu não conhecia esse senhor e que... essas coisas aí. Certo. A senhora recebeu... Que coisa, senhora? Que ele... Ou a senhora está aqui para se retratar ou não está? Eu estou. Então a senhora fale claramente que coisas são essas. Que vocês estão querendo falar que ele não era meu vizinho. Eu não estou querendo falar nada, senhora. Não estou querendo falar nada. Ele a senhora disse uma coisa antes e agora está dizendo outra. Eu moro numa rua, ele morava em outra. E eu fiquei sabendo pela vizinhança quando eu fui lá, porque nem lá eu morava mais. Toma essa palavra, desculpa. A senhora recebeu essa orientação da advogada quando? Foi para essa audiência agora ou para outra lá que teve no Fórum Taguatinga? Para essa audiência e para outra. Quando que a senhora recebeu, para essa audiência de hoje, quando que a senhora teve contato com a advogada? Ontem à noite. Por telefone, WhatsApp ou o quê? Por telefone. O que ela falou para a senhora? Que era para mim falar o que eu falei na outra audiência. Foi o que ela me falou. Só para deixar claro, então, ela orientou o que a senhora deveria falar, ou não? Não, ela só falou que era para me falar o que eu teria falado na outra audiência. E na outra audiência ela orientou a senhora também? Falar que eu não conhecia esse senhor que está sendo julgado e como, de fato, eu só conheço ele pelo carro do irmão. E esse contato que a senhora teve com ela foi aonde? No escritório, por telefone? Foi lá no fórum mesmo. No fórum mesmo. Tá eu certo. não conheço essa advogada.
Agradeço, sem mais. A defesa tem perguntas a fazer? Sem perguntas. Só queria saber da senhora como que o Juvenal chegou até a senhora. Porque eu sou muito amiga do Juvenal. Eu sou amiga da família do Juvenal, da mulher e dele. E quando foi que o Juvenal falou com a senhora a respeito disso? Ele me ligou. Quando? Logo quando aconteceu esse episódio, que eu já sabia, ele me ligou, perguntou Quando se eu foi que ele podia. ligou para a senhora? Ah, na época que aconteceu isso aí, Qual 5 ano? anos atrás. Quando esse senhor foi Ele passou preso. 4 anos foragido. Eu fiquei sabendo que ele tinha sido pego na morte do pai dele. Certo. Aí procuraram a senhora, falaram, Isso. O Juvenal. mas isso foi em 2019. Que eu fiquei sabendo que tinha acontecido isso foi Não, 5 uma anos coisa- atrás. O Juvenal A mesma entrou em coisa. Deixa eu só contato. explicar uma coisa para a senhora. A outra testemunha que acabou de sair aqui, a dona Aurilene, ela disse que sabe dos fatos. Que sabe dos fatos do envolvimento da briga do Raimundo com o Erivaldo e que o Raimundo deu um golpe de faca no Erivaldo. O que eu estou falando aqui é referente a essa questão dessa motivação. Eu sabia que ele tinha dado essa facada nesse homem, porque o homem havia chamado ele de corno. Quando foi que a senhora soube disso? Foi logo quando aconteceu o caso. E E quando a ele senhora sumiu. disse que E morava... ele sumiu. Eu não morava lá mais. Eu já tinha mudado para Samambaia. Mas eu ia lá, eu vou lá sempre, eu ia lá sempre, né? E vou porque eu tenho uma casa alugada lá. Pois é, a senhora sabe dizer por qual motivo o Genival escolheu justamente a senhora, pediu justamente a senhora que não viu, que não sabe, que é isso? Não sei. Só me pediu que se eu podia vir servir de testemunha do irmão dele. E eu falei que sim, porque... A senhora entendeu o que é que significa a retratação, né? Isso. O que é? É falar o que eu estou falando. Não sei. É falar a verdade, né? É o que eu estou falando. Aí, a pergunta que o promotor fez, teve conversa antes da audiência? Não. Você não passa o depoimento dela aí. Ela só me falou que eu tinha que falar o que eu falei na primeira audiência. E quando foi isso? 1 ano atrás, eu acho. Foi a primeira audiência, eu não lembro. Pode falar no microfone aí, por favor? Oi. Sim, qual o nome da senhora? Rosália Antônia de Oliveira. Rosália Antônia de Oliveira. A senhora pode só suspender o microfone para melhorar assim? Que seu depoimento é filmado e gravado. Qual a profissão da senhora? Eu sou cuidadora de idosos. Tá, só para ficar à vontade, não tem problema. Tá, pode ficar tranquilo. Cuidadora de idosos, né? Tá. Seu depoimento aqui é sobre o compromisso de dizer a verdade do que a senhora souber. O que não souber não precisa ser dito. A advogada vai perguntar à senhora. Dona Rosália, a senhora conhece o seu Raimundo há quanto tempo? Olha, eu morei no Areal 12 anos, foi a época que eu o conheci. Ele era meu vizinho lá. Mas a senhora era amiga íntima dele? Não. Não? A senhora presenciou a briga? Não. A senhora sabe dizer o motivo da briga? E eu fiquei sabendo que a pessoa havia chamado de corno, Quem a pessoa? algo que foi agredido. A senhora sabe como é o nome dele? Conhecia? Chamam ele de correio, um negócio assim, carteiro. Não conheço a pessoa. E como que a senhora ficou sabendo? Como é que foi a Porque situação? a vizinhança. Você sabe coisa de vizinho, né? A vizinhança comentou e eu fiquei sabendo. Que seu Raimundo era corno. Isso. Tá. E a senhora sabe por que seu Raimundo foi embora de Brasília? Ou se ele foi, se ele passa um voltou pouquinho, depois Luciano. desses fatos?
Então, quer dizer que a senhora sabia que o seu Raimundo era corno? Sabia. Desde quando? Quem me contou isso na época que tinha sido corno foi o irmão dele. Quando foi isso? Há muito tempo atrás. Não lembro de datas. Não, o ano. Não, Foi na época do crime? não, foi antes que ele foi. Isso que o povo fala, foi antes, que o irmão dele me falou. E não foi nem aqui em Brasília, parece. Ela estava com a porta aberta lá fora? Uhum. O Ministério Público está satisfeito com as respostas? Sem mais. Defesa? Sem mais. O Ministério Público quer que espere? MP dispensa. Tomar providências posteriores. Mas vai pedir a aquisitação? Não, porque ela se retratou no ponto que eu compreendi como fundamental, então, Não, em então tá relação a ela, não. A senhora está liberada. Marilene, tudo bom? Tudo bem. Está tudo bem com a senhora? Sim. O que a senhora fez hoje? Cochilei muito ali fora. Desculpa. Não, que é isso. Cansaço. Dona Aurilene, a senhora tem alguma relação de amizade íntima com o Raimundo de Oliveira Mourão, ou com, que é o caso aqui, o acusado, ou o Erivaldo Soares Barbosa? Não, o Raimundo, eu conheço a tia dele, que é minha amiga. A senhora conhece o Raimundo há muito tempo? Ixi, deixa eu ver. Há uns 10, 11 anos. A senhora conhece ele de onde? Não, eu conheço a tia dele, às vezes ele, quando tinha algum evento na casa dela, ele também sempre ia. E do bairro, né, que ele morava no mesmo bairro que eu. Então, a relação que a senhora tem com ele não impede a senhora de falar a verdade? Não, graças a Deus não. A senhora vai ser ouvida aqui na condição de testemunha, e nessa condição a senhora presta compromisso legal de dizer a verdade. Isso quer dizer o quê? Que a senhora não pode mentir, nem omitir, esconder qualquer fato que a senhora tenha conhecimento a respeito do que está sendo o objeto da causa aqui. A senhora conseguiu compreender o que eu falei? Sim, E o que foi que eu falei para a senhora? que eu não posso omitir, nem esconder nenhuma verdade sobre os fatos que aconteceu sobre o Que Raimundo. isso pode acontecer o quê com a senhora? Eu posso ser preso? É, isso mesmo. Ok. Então, como a defesa dispensou a oitiva da senhora, eu passo a palavra ao Ministério Público e, na sequência, se a defesa tiver alguma questão, alguma indagação a fazer. Boa tarde. Boa tarde. A senhora está com algum problema de saúde? Não, eu só tenho renite. Ah, tá. Por quê? Essa testemunha aí, doutora, que a senhora fez referência? Sim, que ela pediu para ser dispensada. Certo. Me diga uma coisa. A senhora fez algum contato com a advogada antes dessa audiência? Eu fiz com o irmão do acusado. E com a advogada? Ela me ligou e eu pedi para ser dispensada. E ela ligou para a senhora exatamente com qual propósito? Não, falando que essa seria a última, mas é porque o meu trabalho, eu sou a única pessoa na área responsável de segurança. Certo. À noite eu cuido de minha mãe, que é acamada. Aí é um cansaço, eu já tenho que vir para o meu trabalho. Meu chefe não gosta muito de me dispensar. Entendo. Por isso. E quantas vezes a senhora conversou com a advogada sobre esse processo? Somente essa vez. Somente essa vez? A senhora, em alguma ocasião, já foi no escritório dela? Não. Não? A senhora recebeu orientação de alguém para falar aqui o que deveria falar? Não. Não? E como é que a senhora veio parar nesse processo aqui como testemunha? Pelo que consta aqui da investigação, a senhora não estava no local, não foi arrolada como testemunha lá na ocasião. Isso. Ou a senhora estava no local? Não. A senhora estava onde no dia desse fato? Provavelmente trabalhando. Tá. E a senhora se recorda o ano em que aconteceu esse fato? Olha, não lembro não. Não lembra, não? 2005, mais ou menos. Tá.
E a senhora conversou com alguém que estava presente no dia do fato? O que a gente ouve falar... A senhora conversou com Não. alguém que estava presente no dia Não. do fato? A senhora mora na QS 11? Moro. E a senhora ia dizendo que ouviu falar. Ouviu falar o quê? É porque a gente mora no bairro há muito tempo, então todo mundo conhece alguém porque vende alguma coisa, mas assim, não estava no local. Não. Tá. Mas aí a senhora mora no bairro, ouve falar e ouve falar dos crimes que acontecem lá? Sim. É? E a senhora se recorda de algum outro crime que tenha acontecido lá na QS 11, no ano de 2015? 15 não, eu lembro de algumas coisas que passam. Desses outros fatos aí, a senhora sabe o quê, por exemplo? Quem matou quem lá? Não, a gente soube da época que mataram um morador de rua, só isso. Que ano foi isso? Ah, não lembro. A senhora soube que em 2015 o Chaparral matou o William, lá na QS 11? Não lembro. Não lembra desse fato, não? Não. Mas o fato aqui do Raimundo, a senhora se recorda? Recordo porque eu conheço o irmão dele, né? Certo. E, Não e que- quem é que procurou a senhora para servir como testemunha? O irmão dele. E o que ele falou, doutora? Só uma questão. A senhora tinha dito que era amiga da tia dele. Isso. Mas não tenho contato direto com ele. E como é que ele conseguiu esse contato com a senhora, o irmão? Qual que é o nome dele, do irmão? É o Juvenal, ele é sobrinho da minha amiga, eles dois são. Juvenal. E como é que ele conseguiu esse contato? Como é que ele soube que a senhora tomou conhecimento desse episódio? Porque ele me pediu para me testemunhar que tinha acontecido, que eu sou amiga do irmão dele, da tia dele. Pois é, mas como é que ele soube que a senhora sabia desse fato aí? É isso que eu não estou entendendo. Ele adivinhou que a senhora era sabedora lá dos fatos da região? Como que é isso aí? Não, ele é meu amigo e me ligou e falou que tinha acontecido, só isso, não falou. Tá, então quem contou para a senhora o que tinha acontecido foi o Juvenal? É, Aí ele falou para a senhora o que aconteceu e aí a senhora veio aqui prestar depoimento? o depoimento era para me dizer só que se eu já o tinha visto falar e se conhecia ele. Eu conheço ele de vista, de lá, e que às vezes ele ia na casa da tia dele, onde eu também estava. Tá, e o que o Juvenal contou para a senhora que aconteceu no boteco lá no dia? Contou que ele discutiu com o rapaz lá, porque parece que chamou ele de corno. O Juvenal falou para a senhora que o rapaz chamou o Raimundo de corno? Isso. E E o que mais? E que ele tinha acabado de discutir e que o Raimundo esfaqueou ele. Só isso que eu sei. Não? Tá. E quem mais contou essa história para a senhora? Não lembro, não. Não lembra? Sabe se mais alguém contou essa história para a senhora? Vossa Excelência, não lembro, porque tem sempre as histórias no bairro. Você chega no mercado, você ouviu falar que fulano fez isso com carteira. Então, todo mundo do bairro conhece alguém porque mora há muito tempo, só isso. Tá. A senhora sabe como é que foi o episódio lá? Que se foi facada, se foi paulada, tijolada? Não, na época ele falou que tinha sido facada. Quantas facadas foram? Não sei. Não sabe, não? Sabe onde foi essa facada? Se foi nas costas, no braço, na barriga? Não sei. Não sabe, não? O acusado fazia o que da vida como profissão? Ele trabalhava em obra como eletricista, eu creio. A senhora falou que mora na QS 11, né? Qual que é o conjunto lá? Cá. Conjunto K? E é perto do bar da Maria? É um pouco. A senhora costuma acompanhar o que se passa lá? Eu moro no mesmo bairro já tem 19 anos. Certo. A senhora já passou em frente a esse bar? Sim. Sabe como é que é a disposição dele? Se tem mesa de sinuca, se tem mesa, aquelas mesas de boteco, se tem cadeira? Raramente eu passo por lá, mas o serralheiro que eu conheço mora próximo. Eu não lembro, eu acho que tem sinuca. Tem? A senhora sabe se lá nesse bar ou na rua tem iluminação na casa, energia elétrica, a SEB já chegou lá? Tem. Tem? Por que a senhora resolveu, então, falar com a advogada para dispensar a senhora?
A senhora não pensou em falar com o juiz? Olha, a única pessoa que eu sei que eu poderia falar é com ela, porque me colocaram como testemunha. Eu não... Vou voltar à pergunta, mas por que que ela era a única pessoa com quem a senhora poderia falar? Na verdade, eu falei com o irmão dele, ele que entrou em contato com ela, tá? A senhora não conversou pessoalmente ou por telefone? Não, por telefone sim, mas antes eu conversei com o irmão dele. A senhora tem o WhatsApp dela? A partir de ontem, sim. É? Falou alguma coisa do processo? Tem que chegar a tal hora, isso e aquilo. Ou falou coisas estranhas ao processo, amenidades, Não. clima e etc. Não, só falei sobre isso mesmo. É? Sem mais. A defesa tem perguntas? Sem perguntas. Dona Orlene, eu vou colocar aqui o depoimento da senhora. A senhora não depois lá em Itaguatinga? Isso. Volta. É. CDP, lá na Papuda, no complexo. Qual o nome da senhora? Aurilene Ferreira da Silva. A senhora conhece o acusado aí presente? Conheço de... A senhora é o que dele? Não, eu só conheço do bairro mesmo, Qual bairro? que é a senhora Areal. A senhora mora lá no Areal? Moro, Ele morava lá também? morava. Então, o depoimento da senhora é sobre o compromisso de dizer a verdade do que souber e for perguntado. A doutora vai começar te perguntando. Tá ok. Pode perguntar, doutora. A senhora estava no local dos fatos? Não. A senhora sabe o motivo da briga? Olha, o que comentou no bairro é porque o cara xingou ele e chamou de... Bem rápido. Não, pode falar. Chamou ele de quê? chamou ele de corno. E era corno? Dizem, né? Eu conheci ele só de vista porque eu tinha uma loja no local. Aí o pessoal falava que ele era corno. E aí, Dizem que a briga foi por isso, eu não estava no local. a senhora tem algo, sabe se ele costuma brigar, buscar confusão no bairro onde mora? Não. Costumava ver de vista, mas nunca fiquei sabendo, não. Certo. A senhora sabe dizer por que seu Raimundo foi embora de Brasília? Ou a senhora nem sabe que ele foi embora? Não, nem sabia. A senhora conhece a esposa dele? Só de vista também. A senhora não sabe assim, o comportamento que ele tinha em casa, nem na rua, não sabe nada? Não. Sem mais perguntas? Tem pergunta? Tem. Boa tarde, senhora Aurilene. Leve ela aí fora, doutora, conversa. Ana Aurilene, Oi. a senhora viu que quando a senhora prestou o depoimento, a senhora conhecia só ele de vista lá. E hoje a senhora já é amiga da tia dele, tem 10 anos, é amiga do irmão dele. A senhora disse que só conhecia ele de vista, disso, aquilo outro. Você sabe me explicar isso aí? Pois é, porque ele não morava na mesma casa. Eu conheço o irmão dele, mas eu lembro que no depoimento, eu acho que eu devo ter falado. Você falou, mas você conhecia a tia dele? Eu falei, sim. Foi mesmo? E a senhora sabe dizer por que é que o juiz lá, o doutor João Marcos, apagou essa prova dos Não, autos aí? desculpa, eu não estou dizendo que apagou. Não, porque se a senhora falou, era para ele estar aqui, né? Tá, desculpa. Não, tá bom. Vou pedir para a senhora ficar aí até o final do julgamento. Tá bom? Tá, ok. Doutor Paulo, teve contato com a advogada na véspera da audiência, havendo a possibilidade, inclusive, de falseamento da verdade para fins de falso testemunho. Vou pedir que seja apreendido o aparelho celular dela para fins de eventual perícia. Da testemunha. Da testemunha. Ah, tá. Inclusive, sempre com a advertência de que, se houver interesse dela em se retratar e esclarecer os fatos, a circunstância de extinção de punibilidade. Uhum, tá bom. Dona Orlene, Oi. o secretário me informou que a senhora tem interesse em se retratar do que foi falado. Sim. A senhora quer se retratar do quê? Não, do fato de que eu conheci o irmão dele. E de que ele que entrou em contato comigo. Na época eu estava muito nervosa no depoimento
Eu conheço ele, mas não tenho assim intimidade na minha casa, na casa dele. Conheço por causa do irmão e da tia. É isso. E sobre esses fatos aqui, a senhora tomou conhecimento como? Olha, a gente mora num bairro pequeno. Ele vendia CD na rua. Na época, eu não lembro quem, me perdoe. Alguém falou, você lembra do gordinho que vende CD, irmão do Juvenal? Conheci o irmão dele, sim. Ele se envolveu numa briga, num bar, no carteiro, e acabou em vias de fato. E quem foi que contou isso para a senhora? Eu não lembro. O promotor fez um monte de perguntas para a senhora a respeito de outros fatos e tudo. A senhora não soube informar nada. A senhora só sabe informar o motivo do crime. A senhora não sabe nem dizer como é que aconteceu, como é que isso, como é que aquilo. O que o irmão dele falou e o pessoal falava no bairro é que eles discutiram, estavam bebendo. Foi só o irmão dele que falou ou foi mais alguém? O irmão dele me falou e o pessoal no bairro. Quem é esse pessoal no bairro? Oh, me perdoe, é porque geralmente acontece, alguém, você lembra de fulano de tal? Você conhece o dono da farmácia tal? Assim, não significa que a gente tenha contato ou que tenha intimidade. E por qual motivo o irmão dele foi justamente atrás da senhora? É boa pergunta. Porque eu já o conhecia, o irmão dele. O irmão dele não mora, né, em Águas Lindas? Agora sim, mas já morou no Areal. Quando foi que ele morou no Areal? Ele morou em 2010, 2012, por aí. Em 2002, até acho que 2010, 2000 e pouco. Pois é, esses fatos são de 2015. 2015, A senhora sabia que o acusado, as pessoas diziam que ele era corno? Não, essa parte eu não sabia, não. Mas a senhora não soube disso, não? Não, eu soube depois do ocorrido, sim. Pois é, porque ele disse que todo mundo lá no Areal sabia que andava boca miúda. Eu quase não ando no meu bairro. Eu saio de manhã cedo para trabalhar, eu chego à noite. Assim, andava na casa dessa minha amiga, às vezes também. Não que eu saiba todos os eventos do bairro. Desculpa. Pois é, a senhora deu outra impressão. A senhora deu a impressão de que dava conta da vida de todo mundo. Não, me perdoe. Ministério Público. Qual é o nível de contato que a senhora teve com a advogada? Só foi no dia da outra audiência e ontem que eu pedi ela para que me tirasse da, como é que fala? De testemunha. Sim, e aí por que a senhora tratou com a advogada sobre a audiência? Não, eu tratei para me tirar da... E da outra audiência? Trataram o quê? Não, só o irmão dele que me perguntou se podia me colocar como testemunha e no dia lá ela só orientou. Orientou a fazer o quê? A falar que não conhecia ele, mas do fato que aconteceu. Tá, então vamos lá. O que a advogada pediu para a senhora contar? Fala aí Marcelo, direitinho. Só o senhor pediu que fosse apreendido o telefone da testemunha. O telefone, a senhora autoriza que, Sim. que seja aberto aqui seu telefone? Sim. É porque assim, eu posso determinar por ordem judicial. Não, mas, pode abrir, sim. então, não, vou levar para a senhora. Só um minuto. Vou botar aqui em cima, deixa minha filha tá. Doutor Marcelo, se o senhor quiser, aí é um questionamento do senhor, não é meu.
Esse contato aqui, advogada Gida. Quem é? Advogada Gida. É ela. É a doutora aqui presente? É, porque eu não sabia o nome dela. Aí na mensagem você vê que eu perguntei o nome. Certo. Aqui a senhora pediu para tirar o nome do processo e etc. Ok. A respeito, então, da audiência anterior, a senhora falou que ela orientou a senhora a falar que não conhecia. Como assim? Explica para a gente aí exatamente. Não, falar que tinha visto falar no caso, que foi o que aconteceu, do incidente. Mas, assim, no dia eu estava muito nervosa. Então, eu não vou lembrar direito, mas que eu não conhecia. Na verdade, pode ter sido erro, porque eu conheço pelo irmão dele, mas não tenho vínculo nem intimidade. Tá, mas ela pediu para a senhora mentir a respeito? Não, ela pediu só para falar que sobre o incidente e que não tinha vínculo. Eu devo ter falado que não conhecia. De alguma forma, ela orientou a senhora a Aí como... não, excelência, aí não. De alguma forma, É só a pergunta. a advogada orientou a senhora como falar, como proceder lá na audiência? A senhora recebeu a orientação dela? No dia lá no fórum. Recebeu? Sim. A senhora consegue detalhar melhor essa orientação? Faz muito tempo. Mas Pergunta maldosa, excelência, até porque eu falei para ela falar do dia que ela sabia. Isso. O que ela sabia. Doutora, a Essa senhora está pergunta interferindo na maldosa. resposta Doutora. da testemunha. Depois a senhora tem a oportunidade para fazer perguntas. Então, prossegue aí, por favor, na sua resposta. Isso. Qual foi a orientação que a senhora recebeu? No dia da audiência, para falar que eu não conhecia, mas que tinha visto falar do incidente. E não lembro se eu falei no dia que conheci o irmão dele. Tá, então só para ver se eu entendi. A senhora me corrija. Tá. A advogada pediu para a senhora falar que não conhecia o acusado, é isso? Isso. E a senhora conhecia o acusado? Eu conheci através do irmão dele. Eu Tá. só não tinha vínculo, nem intimidade. Ok. Então, nesse ponto que ela pediu para a senhora falar que não conhecia, isso aí era uma mentira? Eu não sei. Hã? É, Era ou não? era, né? Sem mais. A defesa está com a palavra, quer fazer alguma indagação? Sim, dona Eusilene, a senhora falou que eu orientei a senhora a mentir. Eu orientei a senhora falar do dia que a senhora ficou sabendo dos fatos ou mandei a senhora falar que não conhecia? Eu não entendi, porque eu pedi para a senhora falar o que realmente tinha acontecido. Olha, no dia você me pediu para falar do que tinha acontecido, mas que eu não conhecia, que eu não tinha vínculo, que na verdade eu não tenho. Conheço, Então, se a senhora não tem vínculo, eu não estou entendendo. pois é, mas no dia eu estava muito nervosa. Não lembro. Mas se realmente a senhora não conhece, a senhora falou a verdade. A senhora está perguntando ou respondendo, doutor? Não, mas eu estou... Doutor, a senhora conhecia ou não conhecia? Eu conhecia por causa do irmão dele. Sim, mas a senhora tinha intimidade com ele? Não, Conhecia? intimidade não. Só para que fique bem claro. O irmão dele contou a história para a senhora e pediu para a senhora contar, foi isso? Foi. Depois, quando aconteceu, o irmão dele já nem morava lá. Quando falaram, fiquei sabendo muito depois. Por quê? Eu não fui atrás. Não, tudo bem. Aham. Eu entendi o que a senhora falou. A pergunta que eu estou fazendo à senhora é bem simples. O irmão dela procurou a senhora, o irmão dele procurou a senhora e pediu para a senhora falar o que a senhora falou, foi isso? Ele falou que eu ia ser testemunha e que eu ia ser orientada pela advogada. Que ia ser orientada pela advogada, como assim? Lá, na hora, eu só fiquei, eu achava que era só para falar, que já tinham visto ele, como ele vendia CD na rua. A minha impressão era essa, de dizer que já tinha visto, que sabia que ele era um pai de família, não era para dizer... Que essa parte do crime, quem foi que contou para a senhora, quem foi que instruiu a senhora a falar? Se é que alguém instruiu a senhora a falar. Foi a advogada. Excelência, Pois não, doutora? quero fazer outra pergunta para ela.
Quando o Juvenal chegou a procurá-la, ela já sabia dos fatos? Sim, todo mundo no bairro sabia, ué. Então, Excelência. Não, peraí, doutora. Quais fatos a senhora sabia? Que ele tinha se envolvido na briga e que tinha acontecido esfaquear o rapaz que não estava mais lá. Só isso que eu sabia. Certo, esse fato. Mas a respeito dessa questão de corno, de traição, a senhora, quem passou essa história para a senhora? Foi a advogada. Mas a senhora acabou de falar que, doutor... O que, doutora? Não, ela falou que tem conhecimento dos fatos, de que ela foi bem clara quando ela falou que para ela vinha falar que ele conhecia ele lá, que ele era pai de família, que ele vendia CD e que ela tinha conhecimento do ocorrido. Aí eu perguntei, que ocorrido? Em relação à questão de que ele era corno, isso, aquilo, outro. Quem foi que... Aí foi a resposta dela. Aí a resposta dela. Eu queria que se o doutor permitisse, colocasse a oitiva dela no dia da audiência em Taguatinga, porque eu quero ver se ela falou realmente, que eu não me recordo. Pode ser, doutora, sem problema algum. Volta? CDP, lá na Papuda, no complexo. Qual o nome da senhora? Aurilene Ferreira da Silva. A senhora conhece o acusado aí presente? Conheço de... A senhora é o que dele? Não, eu só conheço do bairro mesmo. Qual bairro? Que é a senhora Zé Areal. A senhora mora lá no Areal? Moro. Ele morava lá também? Morava. Então, o depoimento da senhora é sobre o compromisso de dizer a verdade. Se souber e for perguntado, a doutora vai começar te perguntando. Tá ok. Pode perguntar, doutora. A senhora estava no local dos fatos? Não. A senhora sabe o motivo da briga? Olha, o que comentou no bairro é porque o cara xingou ele e chamou de... Veio rápido. Não, pode falar. Chamou ele de quê? Chamou ele de corno. E era corno? Dizem, né? Eu conheci ele só de vista porque eu tinha uma loja no local. Aí o pessoal falava que ele era corno. E aí, Dizem que a briga foi por isso. Eu não estava no local. a senhora sabe se ele costuma brigar, buscar confusão no bairro onde mora? Não. Costumava ver de vista, mas nunca fiquei sabendo, não. Certo. A senhora sabe dizer por que seu Raimundo foi embora de Brasília? Ou a senhora nem sabe que ele foi embora? Não, nem sabia. A senhora conhece a esposa dele? Só de vista também. A senhora não sabe assim, o comportamento que ele tinha em casa, nem na rua, não sabe nada? Não. Sem mais perguntas. Tem pergunta? Boa tarde, senhora Pode Aurilene. encerrar o depoimento. Tá aí, doutor. Leve ela aí fora, doutora, conversa. Da instrução em plenário, coitiva da vítima